Muito boa tarde, amigos ouvintes, internautas, seguidores, parceiros, apoiadores, admiradores e, quem sabe, fãs, por que não? Talvez um dia. Mais uma vez aqui com vocês. Hoje é dia 17 de setembro de 2020, programa Motivar, mais uma vez com vocês, Edson Dornelles, para mais um programa Motivar na vida de todos nós. Hoje com o tema A Arte de Perdoar. Para muitos, um desafio conseguir perdoar. Para algumas pessoas que, quando ofendidas, quando prejudicadas, não conseguem administrar bem isso, permitem que isso realmente, esse sentimento, essa mágoa, esse rancor, fique lhes incomodando em seus corações por muito tempo. Vamos conversar um pouco sobre isso? Eu quero lembrá-los de seguirem as mídias sociais do Edson Dornelles e também do programa Motivar. E quero de novo, mais uma vez, fazer um apelo. Não deixem de se inscrever no canal do programa Motivar no YouTube. É muito importante a inscrição. É só um clique. Não precisa nem assistir os vídeos. Apenas saber que está inscrito, que deu o clique e que isso ajuda muito o tradicional programa Motivar de todas as tardes. Ontem à noite, um internauta me questionou algo sobre a Rádio Rural. Só para esclarecer, para relembrar aqueles que ainda não sabem, por motivos eleitorais, até dia 15 de novembro, eu, Edson, e outros tantos radialistas, apresentadores de televisão, por motivos eleitorais, por lei eleitoral, não podem fazer uso de microfone, de câmeras de âmbito geral, só internet. Motivo este pela qual estou temporariamente distante da Rádio Rural. Vejam um pôster aqui atrás, com saudade da magia do estúdio da Rádio Rural, uma saudade grande. Então vejam, é muito importante que tenhamos toda essa consciência de que as mensagens que procuramos passar aqui no dia a dia têm por objetivo passar algo de bom, algo de produtivo e algo que os remeta à reflexão, ao pensamento. É muito importante a reflexão, porque através da reflexão a gente consegue muitas vezes um diagnóstico que no dia a dia corrido, atribulado, nem sempre é possível, tá certo? Então, vamos hoje conversar sobre o tema A Arte de Perdoar. E eu começo fazendo a pergunta: tu costumas perdoar? Tens o hábito de perdoar? Costumas conseguir perdoar? Porque não basta querer. Outro dia, uma ouvinte me disse: Edson, eu tenho uma dificuldade muito grande em perdoar. Isso, na verdade, às vezes é até mais forte do que a própria pessoa. Então vejam, amigos e amigas internautas, perdoar significa desculpar um erro ou uma ofensa, por exemplo. Do grego, perdão significa abrir mão. Simples. Do grego, a palavra perdão significa abrir mão. Como assim abrir mão, Edson? Abrir mão de uma dívida é perdoar a dívida. Abrir mão de manter a mágoa por uma ofensa. Então, do grego, perdão significa abrir mão. No nosso caso, do programa sobre a arte de perdoar do dia de hoje, significa abrir mão da dívida, perdoar a dívida, ou então abrir mão daquela mágoa que te corrói. Em outras palavras, se tu vai deixar de ficar magoado, tu vais perdoar, tu vais desculpar, tá certo? Gente, é importante que todos vocês, internautas, amigos, eu, todos nós, tenhamos a consciência de que o perdão é um dos maiores dons que Deus nos deu. A arte de conseguir perdoar, de saber perdoar, é algo divino. Efetivamente, essa é a expressão que eu considero adequada. É algo divino. E a grande verdade é que, independentemente de quanto uma pessoa seja legal, seja bacana,
cedo ou tarde, ela vai te magoar, ela vai te aborrecer, ela vai talvez te deixar com raiva, rancorosa, indignada. Cedo ou tarde, vez ou outra, a gente se depara com esse tipo de situação, alguém que nos tira do sério. E aí, como é que a gente tem que reagir? Como administrar isso? E como conseguir chegar até a façanha, para muitos façanha, de conseguir perdoar? A raiva, gente, é a mágoa, a raiva é a mágoa, e a mágoa talvez sejam dois dos piores e principais sentimentos que uma pessoa pode sentir. A raiva e a mágoa são dois sentimentos fortes e que realmente nos maltratam muito. Algumas pessoas dizem: eu de verdade não estou preocupado com isso, o que ele fez é grave, eu até prefiro continuar com raiva. Não prefiras isso. Prefira sempre a arte do perdão. Prefiras exercitar dentro de ti aquela premissa básica de que é melhor um coração leve do que não perdoar e ficar rancoroso, ficar pesaroso, ficar tenso. Isso não te faz bem. Isso comprovadamente não é legal. E é muito comum também, meus amigos, escutarmos: eu tenho uma dificuldade grande de perdoar. Agora, não basta dizer que tenho dificuldade, meus amigos. Há que haver um esforço grande para superar isso. Lembrem, perdoar é divino. Afinal, a raiva e os sentimentos assemelhados à raiva corroem o ser humano muito mais do que se imagina. Sentir raiva por alguém é permitir que esse sentimento, pouco a pouco, lentamente, vá te corroendo por dentro. E ter raiva de alguém, sentir algo negativo por alguém, desejar algo de ruim para aquela pessoa que tu sente raiva, significa, presta atenção, manter um canal de comunicação ou de envio de vibrações e de energias aberto. Se tu tens raiva de alguém e desejas o mal para aquela pessoa, tu estás mantendo um canal vibratório, um canal de emoções, um canal de energia aberto, interligado entre vocês. Saibas que esse canal aberto vai energia negativa, mas volta também. É provado pela psicologia e por estudos inclusive muito aprofundados sobre este fato. Cuidado ao desejar mal para alguém, porque o canal de comunicação e de vibrações permanece aberto. Tudo volta para ti e, conforme costumam dizer os céus, volta em dobro, não é mesmo? Então tem que haver um esforço, porque perdoar é divino. Não existe nada, prestem atenção, não existe nada que explique uma decisão de não perdoar. Não vou perdoar algo que me aconteceu, decido não perdoar, não quero perdoar. Meus amigos, nada justifica tomar essa decisão. Até aceita-se aquelas pessoas que têm dificuldade, que gostariam de perdoar, que pensam perdoar, que desejariam perdoar, mas não conseguem. Agora, premeditar, desejar, arquitetar, decidir que eu não vou perdoar determinado caso, determinada pessoa, por determinada situação, isso realmente não é legal, não é legal. Porque o ato de não conseguir ou não querer perdoar pode ser um indício, meus amigos, de que tu pensas que erraram contigo intencionalmente. Quando eu digo não vou te perdoar, a ideia que eu passo é de que essa pessoa aprontou comigo intencionalmente, que ela me aborreceu, que ela me indignou, que ela me maltratou, que ela me prejudicou intencionalmente. E preste atenção, em vias de regra, isso não acontece. Em vias de regra, não acontece isso de premeditadamente alguém programar te prejudicar. Premeditadamente, tu não planejas prejudicar alguém, maltratar alguém. Essas coisas acontecem meio que no involuntário, no automático, no momento em que estamos com problemas. Larga-se uma grosseria quando estamos com problemas, não conseguimos separar e acabamos de descarregar as nossas raivas, emoções e frustrações, muitas vezes sobre os ombros de alguém inocente.
Isso costuma acontecer, é relativamente bem explicado pela psicologia, mas decidir que não vou perdoar, ou que não devo perdoar, ou que não quero perdoar, não, isso não é uma coisa normal. Efetivamente, isso não é uma coisa normal. Intencionalmente, de propósito, será que alguém te prejudicaria? Intencionalmente, alguém vai arquitetar um plano diabólico para te prejudicar? Com toda franqueza, eu não acredito nessa possibilidade, eu não acredito nessa maldade, eu não acredito nesse coração tão duro e tão deformado de alguém que predestinadamente planeja prejudicar e que depois arbitrariamente decida: não quero conversa, não quero perdoar, não quero aproximação. A vida não é assim, meus amigos. Nós vivemos num mundão de tanta competitividade, de tantas coisas negativas, de tantas desgraças, de tantas ofensas, criminalidade, crianças doentes, países com seca e fome avassaladoras, que esse sentimento egoísta que às vezes temos de só nos preocuparmos conosco e não querermos dar a mão à palmatória, admitindo que muitas vezes uma situação triste, chata, ela tem dois responsáveis, o de lá e o daqui. Então vejam bem, é importante que entendamos, se não nos prejudicaram intencionalmente, eu devo sim, e tenho essa obrigação moral, até pela boa formação que tivemos de nossas famílias, de tentar perdoar, tentar fazer um esforço, certo? E vejam, é importante que tu, meus amigos, que tu reflitas com tudo que se passou quando alguém te prejudica. Não deixar não deixar, por exemplo, fluir aquele sentimento bom de leveza para perdoar, vai te prejudicar, vai prejudicar as tuas emoções, vai prejudicar os teus sentimentos, não vai te deixar ficar leve, vai te manter tenso, sem muita paz. Isso significa que tu, meu amigo internauta, minha amiga, serás o maior prejudicado pela decisão de não perdoar ou por não conseguir perdoar. Acredites, amigo internauta, não perdoar deixa uma sensação de vazio em nossos corações, uma sensação de que falta-nos alguma coisa. E com essa falta, com o tempo, o vazio vai ser ainda maior, vai ser ainda mais significativo. É como se fosse faltar um pedaço do quebra-cabeça que nos proporcione alcançar a felicidade. Acreditem, é bem assim. Não querer perdoar, outra dificuldade em perdoar, é um quebra-cabeça que faltam peças e não te deixarão completar o jogo da felicidade. O dom do perdão, meus amigos, não é genético. O meu pai também é assim, ele tem dificuldade em perdoar, então eu nasci assim também. Conversa, é blefe, isso não existe. O dom do perdão não é genético, afinal, aprende-se a perdoar regando a plantinha do perdão. Vocês sabiam disso? E quando perdoamos alguém, enviamos aos outros e ao nosso cérebro uma informação de que somos humildes e que humildes, portanto, somos falhos, imperfeitos. Isso é muito bacana, gente, muito bacana. Eu, ao perdoar, demonstro humildade, demonstro inteligência, demonstro sensibilidade. E isso é muito importante porque quando eu demonstro esse tipo de situação, esse tipo de conduta, o ato de perdoar acaba se transformando numa demonstração de que reconhecemos que ninguém é melhor do que ninguém. Quando eu perdoo alguém que me ofendeu, ou quando alguém que foi ofendido por mim me perdoa, a gente vive muito melhor. Quando de repente, depois daquela rusga, daquela briga, daquele desentendimento, um dos dois cede, chama para conversa, pede desculpas, os dois se abraçam e aí sim, muito mais fácil, abre-se o caminho, limpa-se o caminho, a trajetória para ambos alcançarem a felicidade. Da vida a gente não leva nada. Por que vamos levar essa raiva conosco? Da vida a gente não leva o diploma quando morrermos, não vamos levar carros, não vamos levar patrimônio, não vamos levar nada.
Vamos levar ódio em nossos corações até o momento derradeiro de mudarmos para o outro lado? Não, claro que não, meus amigos. Não tem sentido. Não levaremos nada dessa vida, tampouco e muito menos o ódio, o rancor. Perdoar enquanto pode se perdoar. Quantas vezes já escutamos casos de pessoas que disseram: morreu um amigo e eu estava em litígio com ele. Recentemente eu escutei algo nesse sentido. Me doeu, eu senti muito, porque esse tema sobre o perdão, eu tenho ele bem presente em minha vida. Eu já li livros sobre perdão, eu já assisti filmes que retratam bem a arte de perdoar. E quando o amigo me retratou que morreu uma pessoa que na verdade no íntimo ele gostava, mas a pessoa que morreu frustrada com ele, morreu triste com ele, morreu chateada com ele, sem que ele tivesse o tempo e a oportunidade de se desculpar. Não existe isso. Eu estou esperando um momento adequado para me desculpar. Se tu tens a consciência, ou pelo menos a desconfiança, de que tu cometesses algum erro, de que tu magoasses alguém, de que tu ofendesses alguém, a hora é agora. Terminado o nosso programa, dentro de 10 minutos, telefone para essa pessoa. Constrangido? Envergonhado? Falta coragem? Mande uma mensagem. Mande uma mensagem por escrita ou mensagem de voz. Faz parte e vale também. É o primeiro passo demonstrando a humildade e o resgate de uma relação que talvez lá atrás tenha sido super bacana. E vejam, se tu estás predisposto a perdoar quando tu erras, é importante que entendas que isso abre um precedente para que eu te perdoe também quando tu erras comigo. Se eu erro contigo e tu me perdoas, poxa, está aberto o precedente para que, quando errares comigo, eu também venha te perdoar. Isso vale para todos nós. Perdoar e receber o benefício do perdão também. Porque quando a gente faz isso, quando a gente se desarma, e a psicologia nos mostra com bastante propriedade que quando eu me desarmo, demonstrando humildade de que errei, e peço desculpas, e me retrato, e telefono, e busco a pessoa prejudicada, eu estou abrindo canais de comunicação fantásticos, muito lindos, que vão fazer com que outras pessoas que talvez em outros momentos me aborreceram, me magoaram, que venham pedir perdão. Não existe nada mais importante do que isso, o resgate de uma boa relação, o resgate de uma amizade, o resgate de uma boa relação de trabalho, amigos. Isso é uma questão de inteligência, de bom senso, de cabeça boa, de cabeça aberta. E vejam também, meus amigos, se o perdão existe, é porque nós somos falhos. Não existiria o perdão se nós fôssemos perfeitos. Como nós somos falhos e não há perfeição em nosso modo de viver, é que existe o perdão. E se existe o perdão, é para fazermos uso dele. Se existe o perdão, é para perdoarmos e sermos perdoados também. Vamos deixar de lado aquele ranço e aquele clima chato que te afastou de uma velha amizade. Aceitem a sugestão. Dentro de poucos instantes, terminando mais esse programa Motivar, telefone para aquela pessoa que tu saibas que magoou, ou que tu imaginas que haja um clima chato e que por esse motivo talvez essa pessoa tenha se afastado da tua vida. Nada mais importante do que o bom convívio, do que amizades, pessoal. Uma boa amizade muitas vezes vale muito mais do que um parente. Ter um bom amigo, um amigo de fé, uma pessoa que está à tua disposição, uma pessoa que torce por ti, que vibra na vitória e que chora quando tu perdes, chora na tua derrota. Aquela pessoa que, mesmo não te vendo, mesmo não conversando contigo com frequência, nunca deixou de lembrar que tu moras no coração dela. Então nós não temos o direito de nos resguardarmos num canto com raiva, com ódio, com ressentimentos. Hoje é o dia de passarmos uma borracha em tudo isso, passarmos tudo a limpo e resgatarmos as velhas relações.
Como se hoje, 17 de setembro, estivéssemos adotando como hoje vai ser o dia do perdão. Será que não vai te fazer bem? Será que não faria bem para todos nós ter esse tipo de postura no dia de hoje? Acreditem, e não é só para quem tem problemas graves, e não é só para quem tem inimigos. Todos nós temos algum motivo para nos desculparmos, alguma pequena mágoa, com toda certeza, tu deves ter causado, talvez há mais tempo ou talvez recentemente. Talvez na lanchonete da esquina, onde de forma deselegante semana passada tu reclamaste dos preços, ou então da padaria em que tu fosses comprar pão e de forma grosseira, porque estava nervoso, disse: não quero esse pão aí, tá feio, tá cascudo. Ou como eu escutei no supermercado hoje, na hora de comprar pão, a senhora que estava na minha frente disse, me vê, quando ela pensou em falar a quantidade de pães, ela disse, não quero mais, nesse supermercado tem mosca. Ela viu uma mosquinha ali naquele espaço do pão, dentro daquele acrílico, vidro, sei lá, de pão. É ruim? É ruim. É chato? É chato. É meio antigênico? É. Mas é difícil controlar, pessoal. Infelizmente, em cidades quentes. Ela foi grosseira com a atendente, que lhe disse, pois não, senhora, que a senhora deseja? Uma atendente extremamente simpática e educada. Muito cuidado, porque em alguns momentos de intolerância, nossa conduta faz com que sejamos pouco pacienciosos, deselegantes e que, mesmo que involuntariamente, estejamos por aí a distribuir patadas. Ninguém merece, ok? Hoje, 17 de setembro, pelo menos para nós aqui do programa Motivar, é o dia do perdão, já que estamos abordando este tema, a arte de perdoar, ok? Perdoar quando estamos magoados, com o coração ferido, pessoal, eu sei, não é algo muito simples. Ah, Edson, você quer que eu telefone e peça desculpas, mas aquilo ainda está muito presente no meu coração, está muito vivo aqui. Faças um esforço, mostres o quanto tu és forte, o quanto tu és corajoso e o quanto tu tens um coração limpo, um coração puro. Perdoar enquanto estamos magoados não é fácil. Perdoar enquanto estamos sentidos, feridos, não é nada fácil. Contudo, queridos amigos, nada como um certo esforço que não possa ser alcançada essa meta, esse objetivo. E perdoar, neste caso, mesmo sendo algo recente, mesmo tu estando com o coração ferido, será com toda certeza, meus amigos, algo mágico para o espírito e que te proporcionará uma agradável sensação de alívio. Acredites nisso. Pedir desculpas vai gerar alívio para outra pessoa e vai gerar alívio para o teu coração e para a tua alma também. Pensem nisso, meus amigos do programa Motivar, meus internautas, seguidores do programa Motivar. Pensem de coração, peito aberto, coração puro. Para quem eu devo um pedido de desculpas e a quem eu devo perdoar? Quem eu magoei e qual pessoa me magoou? Em qualquer das circunstâncias, eu não posso procurar essa pessoa que eu magoei ou que me magoou para conversar olho no olho e depois disso um abraço, pedido de desculpas e, quem sabe, motivos para dar risadas também. Vamos viver melhor. Perdoar vai tirar um peso de nosso coração, um peso de nossa alma e nos deixar com uma sensação de alívio, de satisfação e de dever cumprido. Acreditem nisso, isso é provado e isto é científico, tá bom? Eu quero aqui para vocês, finalmente, antes do último recado, mandar um abraço para os amigos e apoiadores da Easy Institute, Inglês em 12 meses, horários programáveis e foco na conversação. Os ouvintes que agora me acompanham ao vivo e que vão acompanhar mais tarde, que vão assistir mais tarde no Facebook, no Instagram ou no canal do programa Motivar no YouTube, sabiam que no segundo mês de aulas, 7ª semana, o aluno da Easy Institute Mossoró entra nos grupos de conversação? Experimente isso.
99900-9090. 9900-9090, WhatsApp das promoções da Ex-Institute. O Laboratório Análises, gente, nos últimos 4 anos, fez um investimento em recursos técnicos e tecnológicos como nenhum outro laboratório da região investiu. A tecnologia de ponta adquirida em termos de equipamentos pelo Laboratório Análises o tornou não somente por ter mais de 25 unidades, mas também por toda essa pesquisa, investimento em treinamento de equipe e mão de obra, o transformou num laboratório de excelência e que, por consequência disso, gera muito mais tranquilidade para mim, para ti e para todos os nossos familiares. Exemplo de excelência e credibilidade dos nossos exames, Laboratório Análises. Eu comentei com vocês no outro dia que já estava em Mossoró há mais ou menos 1 mês e meio a Smart Obras, Reformas e Terceirização de Mão de Obra, uma grande empresa do Ceará que percebeu que Mossoró é carente de mão de obra para reformas, obras estruturais, fachadas de prédio e também terceirização de mão de obra. Rapidamente abriu um escritório aqui em Mossoró, que é de responsabilidade do Tarsis. Liguem para lá, conversem com ele, peçam o orçamento da obra ou mesmo da terceirização de profissionais do teu condomínio ou de tua empresa. A Smart tem telefone de Mossoró 84 98174 1000. Pergunte para o Tarsis por que o Edson comentou no programa Motivar que terceirizar sai muito mais em conta do que contratar. Perguntem, que ele vai mostrar para vocês a planilha completa com todas as explicações, tá bom? Gente, os óleos naturais dos vidrinhos milagrosos, aquela empresa americana que tanto bem está promovendo aqui, não só para Mossoró, mas para todo o Brasil, é também apoiadora do programa Motivar. Aqueles vidrinhos, aquelas essências de óleos naturais de extrema pureza resolvem os problemas de saúde que, de verdade, se eu fosse falar todos agora, eu precisaria de 15, 20, 30 minutos para falar os benefícios dos óleos do Terra. Quer uma dica? Tu tens algum desconforto, alguma dor, alguma angústia, talvez insônia, urticária, problemas nas articulações provenientes da Covid ou principalmente chikungunya? Telefones para a consultora Ana Paula, telefone 84 99616 9696. Eu não vou falar de todos os benefícios dos óleos, porque basta um telefonema e o querido amigo ouvinte já vai conversar com ela, dizer qual é o seu problema ou de seu familiar, e ela prontamente vai te dar todas as informações e explicações necessárias para que tu entendas o porquê que os óleos naturais do Terra estão revolucionando a saúde do brasileiro. Eu quero aqui também mandar um grande abraço para a amiga Tassiana Bezerra, também apoiadora do programa Motivar, que com a sua loja Fefi Intimates, aqui no centro de Mossoró, Rua Rui Barbosa, em frente à Igreja dos Mormons. Moda feminina, moda gestante, moda família, pijamas, mas o show da loja é, com toda certeza, lingeries, pessoal. Tanto que eu costumo dizer aqui para vocês que quando a minha esposa faz uma visita para a Tassiana, ela volta ainda cada vez mais sensual. Acreditem, vale muito a pena, tá bom? Para finalizar, não se esqueçam, o nosso programa aborda temas de toda a ordem ligados à psicologia, à motivação e ao comportamento. Eu não poderia encerrar o programa de hoje sem mandar um abraço carinhoso para a doutora Isabelle Paulini, uma das principais psicólogas e sexólogas do estado do Rio Grande do Norte. Está aqui em Mossoró à nossa disposição, tanto para consultas na Clínica Oitava Rosado, bem como para quem ainda prefere um certo confinamento, idosos e crianças, terapias online. Doutora Isabelle Paulini, nessa eu confio. Gente,
Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês, audiência ou ao vivo, ou então, como acontece, e eu já comentei com vocês, mais tarde, à noite, durante a semana, ou como comentei com vocês no outro dia, que o meu ouvinte me chamou na segunda-feira para dizer: no domingo, Edson, coloquei toda a programação do programa Motivar em dia. Eu já estava mais de semana fora de Mossoró, viajando, em trânsito, muita estrada, e por consequência com dificuldade de sinal. Mas já assisti todos os programas e já estou reabastecida de informação e de motivação. Eu não preciso dizer para vocês que o comentário dela me fez valer a semana, de tanta alegria. Ela me deixou de verdade extremamente feliz e envaidecido. Da mesma forma que eu quero aqui dizer que me sinto envaidecido pelo carinho, pelas manifestações e pelos comentários de vocês nas mídias sociais. Lembrem, 15 de novembro, pessoal, é uma data histórica para nós, uma data muito importante para Mossoró. Dizem alguns especialistas políticos que talvez uma das eleições mais importantes dos últimos anos. Vamos escolher o prefeito de Mossoró e vamos escolher a representação na Câmara de Vereadores, os 23 vereadores que vão representar a nossa cidade. Portanto, escolha bem, não venda o teu voto, vote com consciência, pesquise, verifique, analise, escute discursos e aquilo que se propõe os candidatos, para que aí sim tu te sintas seguro de fazer a melhor escolha. Um beijo no coração de todos vocês. Saibam que, mais uma vez, foi um privilégio ter estado aqui com vocês.